Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Matheus aqui. E neste vídeo, eu, na verdade, eu decidi gravar esse vídeo aqui, mostrando pra vocês, assistindo com vocês, uma chamada que eu vi agora no YouTube do Vitor, do novo programador, tá? Inclusive, eu recomendo demais aqui o conteúdo dele. E aí eu vi lá no YouTube, gravei uma entrevista real para uma vaga sênior na programação. Falei, caraca, eu não acredito que ele fez isso. Eu já curto pra caramba o conteúdo dele e eu convido vocês a assistir agora comigo, beleza? Vamos aprender um pouco, pegar alguns insights aqui. Faz um tempo que eu não participo de entrevistas, mas é uma parada que eu também curto pra caramba. Eu sempre gosto de estar fazendo network, conhecer a galera de outras empresas. É, Enfim, vamos lá, galera. Olha só. Olá, Vitor. Boa tarde, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho. Estamos sim. Nos ouve? Estou ouvindo bem. Tá bom. Vitor, muito obrigado também pela disponibilidade. Sei que o dia a dia aí é uma correria, né? Então, obrigada mesmo. E aí, Vitor, é líder ali do contexto da, tá? Então, ele vai te conhecer um pouquinho, Galera, eu acelerei só um pouquinho o vídeo, tá? Mas é isso, eu acho que dá pra entender. tá? Um pouquinho da sua trajetória, você vai se apresentar, ele vai se apresentar também. Falar mais um pouquinho do desafio ali. Então, no final da agenda, caso você tenha qualquer dúvida, tá? Fique à vontade. Eu fico com a minha câmera desligada para deixar vocês mais à vontade, mas estou por aqui, tá bom, pessoal? Obrigado e ótimo papo. Oi. Fala, Vitor, beleza? Beleza? Tranquilo? Joia. Seguir nessa linha, vou me apresentar um pouco aqui, vou falar um pouquinho daqui da minha função. Aí na sequência você pode também se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, né? Um pouquinho do... Galera, essa parte, geralmente, as entrevistas, elas se dividem em algumas partes, tá? Geralmente é uma entrevista ali com algum funcionário ali de people, né? Alguma pessoa ali de RH que faz ali o primeiro contato com a gente. Então ela vai geralmente nos abordar, às vezes manda um e-mail, chama ali no inbox do LinkedIn, e aí a gente faz aquele chamado fit cultural, né? Onde a gente vai não falar tecnicamente, mas a pessoa vai apresentar ali a empresa, vai fazer aquelas perguntas bem típicas como por que você gostaria de trabalhar nessa empresa? É, Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos e seus pontos fracos, né? E são esse tipo de conversa que a gente tem no primeiro momento, tá? Geralmente. E aí em seguida a gente vai fazer a entrevista técnica, que é a entrevista com o pessoal ali que realmente vai nos absorver no time, tá? Então eu entendo que essa entrevista já é entrevista técnica, o Vitor já deve ter feito a entrevista com essa moça do RH que já apresentou ali o Vitor para o rapaz técnico. E, enfim, vamos continuar aqui. projeto e a gente segue puxando algumas perguntas, algumas dúvidas aí, tá? Beleza. Bom, bom, tô aqui de São Paulo, capital. Eu tô aqui desde, fazem 3 anos e meio. E tô no contexto que desde o começo do ano passado, né? Minha função hoje é de TDL, é Technical Development Leader. Então, em resumo, eu acompanho a carreira dos colaboradores, acompanho ali alguns colaboradores envolvidos no contexto, também a entrega do serviço, né? Tenho ali agendas com o pessoal de gestão para levar feedbacks, trazer feedbacks, enfim, e tentar de alguma maneira manter sempre a qualidade do serviço entregue lá pro parceiro, né? Certo. Bom, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho dos seus projetos aí, do que você passou, com vontade. Beleza. Bom, meu nome é Vitor aí. Eu trabalho já com desenvolvimento vai fazer 10 anos. Comecei ali pelo PHP, depois fui para o mundo do JavaScript, passei pelo Node, pelo Next, pelo React e ali no Node, com quase todos os frameworks que eu conheço, eu já tive a oportunidade de trabalhar. Adonis, Nest e tal, toda essa questão de testes e tudo mais. Trabalhei principalmente em empresas com do ramo financeiro. Trabalhei com empresas que faziam empréstimos, já trabalhei também com alguns bancos em algumas experiências. E também trabalhei com algumas empresas de educação, principalmente nessa parte de Node.js. Essa parte, pessoal, também ela é muito comum, tá? Essa parte onde a gente já fala a nossa experiência para a pessoa ali de RH. Eles também têm, enfim, nosso currículo, já tem ali. Geralmente eles já visitam o nosso LinkedIn, tá? Mas
geralmente o pessoal do time técnico pergunta mais uma vez quais são as nossas habilidades, nossas experiências passadas, onde a gente já trabalhou, porque eles têm ali uma visão, né, do que a gente já fez, do que a gente já atuou, enfim. Essa parte de JavaScript como um todo, né? Já chegando até em algumas oportunidades, trabalhar como tech lead. Mas, enfim, essa seria a minha experiência aí de mercado. Você já trabalhou com banco alguma vez? Eu trabalhei numa oportunidade que foi meio que, assim, não posso chamar de trabalho, mas foi um bootcamp, onde eles me chamaram para trabalhar lá durante alguns meses, remunerado, né? Então, um trabalho remunerado mesmo, para desenvolver um módulo novo lá que eles estavam querendo desenvolver, uma POC para a parte de financiamento deles. Mas foi a oportunidade que eu tive ali, depois trabalhei também na parte financeira deles. Então, eles têm o banco, né, interno, então já trabalhei com eles lá também. E na parte de seguro, na parte de banco também, trabalhei nessas duas áreas. E também que era uma empresa de crédito imobiliário, que fazia empréstimos, né? Aí tinha toda aquela parte de histórico, score e tudo mais que eu atuei junto com o pessoal lá, tanto de data science quanto de tecnologia mesmo, na parte de back-end. É o seguinte, Vitor, vamos pegar aí um projeto que você tem aí a preço, né? O que você entregou, o que você considera bem relevante, algo que você fala foi uma boa entrega aí da sua carreira. Se possível, algo mais para perto, né? Mais recente. E vamos falar um pouquinho dele, vamos ali falar um pouquinho, conta um pouquinho do projeto, conta um pouquinho de como foi a sua atuação. Depois eu vou fazer algumas perguntas de processo, como é que era um dia a dia aí, time. Então, minha última oportunidade foi Esse ponto aqui também é bem interessante, tá? Quando o recrutador ou o pessoal técnico ali que está nos entrevistando, eles pedem para falar um projeto mais desafiador para poder a gente discutir, falar a respeito. E é interessante que vocês sempre tenham um case bem importante mesmo, um case que foi sucesso, que teve muitos aprendizados, muitos desafios para poder, enfim, para poder compartilhar com o entrevistador e não ser pego de surpresa. que é uma empresa de gerenciamento ambiental, né, licenciamento ambiental. E eles me chamaram para ser um desenvolvedor full stack na empresa, pagavam muito bem e achavam que um programador só fazia sentido contratar. Então já foram com alto salário e tal. Quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu disse foi: um programador só não tem como, porque a gente vai levantar esse projeto do zero. Então ali foi uma oportunidade de eu entrar e organizar toda a parte de equipe ali, fazer contratações e tal, e me comunicar um pouco com o time de negócios e o time de tecnologia, que é uma ponte meio nebulosa, meio complicado fazer isso. Mas deu tudo certo. Lá, sim, foi um desafio técnico muito grande, porque a gente estava lidando puramente com JavaScript, tinha um grande volume de dados para processar, então a gente tinha grandes planilhas de licenciamento ambiental, com a parte de geotecnologia, com a parte de latitude, longitude, muitas áreas e linhas e tudo mais que a gente tinha que processar. Então no Node a gente usou muita aquela parte de strings e tudo mais, então foi um desafio bem grande da gente ter que implementar essas filas, implementar as strings. A gente usou o SQS junto também para fazer algumas filas ali para a gente não perder, para a gente não sobrecarregar ali o servidor, por mais que as strings do Node funcionem muito bem, tu tem que ainda ter um mecanismo de fora quando é um dado, assim, um volume muito grande de dados. Então acho que foi uma experiência muito interessante, porque a gente foi ali no Next, né, que era parte do front, parte do Node também no back-end, onde a gente teve vários microserviços e fazer isso tudo se conversar, e junto com a equipe toda, que no começo não tinha um PO, então eu tinha que ajudar com as tarefas. Foi um desafio bem grande, foi muito interessante o resultado. A gente finalizou o sistema funcionando perfeitamente, assim, depois de resolver milhares de bugs. E aí a gente fez a entrega, uma empresa de fora se interessou, uma empresa chinesa, fez a compra desse software. E hoje eles estão tocando lá, boa parte da equipe está lá ainda. Eu saí porque, assim, entrou uma nova empresa ali no meio e, assim, não deu muito fit, assim, não deu muito certo. Falei, não, quero buscar outra oportunidade que eu consiga ter um... Desenvolvedor chinês não é dos desenvolvedores melhores, assim, para se trabalhar, infelizmente. Quem já teve experiência sabe que é meio nebuloso, assim, o contato com eles. Então, foi uma experiência difícil e eu acabei falando, não, acho que não vai rolar e sair. Mas foi isso, assim, da última experiência. Beleza, mas já entender, então você chegou, não tinha nada de desenvolvimento? Não tinha AWS, não tinha nada, eu tive que subir tudo. Eu subi toda a parte de DevOps ali, criar toda a parte dos Dockers para poder passar para o pessoal Docker Compose, para o pessoal poder instanciar os bancos de dados, toda a parte de seeds, parte enfim, foi tudo eu que tive que construir. Mas e qual que era o time que depois ficou nesse projeto? Qual foi a última formação de time? A gente tinha 6 desenvolvedores no front e 9 no back-end. Contando comigo era 10, né?
Aí ficou 9. Aí vieram alguns times do exterior para trabalhar. E aí, assim, era mais para manter mesmo e era uma transferência de tecnologia, então deixaria de ser a detentora do software. E ali eu vi que não fazia sentido continuar, até porque a empresa chinesa tinha interesse de pegar esse software e levar depois que tivesse treinamento e não levar os desenvolvedores juntos. Percebam que ele falou que subiu toda a infraestrutura, fez toda a parte de DevOps, também teve que ter ali skills como PO, né? Habilidades ali de gerenciamento. Então mostra que ele é um cara multifacetado. Isso está deixando o recrutador ali, o cara que está entrevistando ele bem curioso, né? Hoje a pessoa ainda está lá trabalhando, não sei qual foi o acordo depois que eu saí. Mas Legal. E nessa experiência o time, você tinha front, back, tinha alguém de negócio, alguém de QA, sim, alguém que fazia algum trabalho paralelo? tinha. Foi uma luta bem grande para mim, porque eu tive que convencer o dono. Inclusive eu tive que ir até Brasília, que é onde fica a sede, marcar uma reunião com eles para explicar para eles, olha gente, o orçamento em um PO, um orçamento em um QA, um orçamento em um outro tech lead para o front, né, para que eu pudesse ficar mais com back-end, é importante por conta disso e daquilo. O PO ele vai ficar responsável pelas tarefas, ele vai entender as sprints, ele vai conseguir tocar as reuniões, ele vai conseguir fazer coisas que eu que estou focado em código também não consigo fazer, não tenho tempo para fazer, eu tenho só 12 horas, às vezes eu trabalhava 12 horas, eu não tenho como passar disso. Então foi um convencimento chatinho, mas deu certo, eles contrataram um PO de carreira, veio de um banco também para trabalhar ali, depois foi ali. E depois que eles entenderam, abriram a carteira, investiram e aí o projeto, inclusive, eu me vi assim com uma paz que eu não tinha há muito tempo, de não ter que lidar com. Então, em resumo, eram dev front, back e PO. Não tinha QA, não tinha mais ninguém apoiando. Montaram um QA também depois. Organizaram lá. Aí a gente até criou na board lá eu criei lá, organizei ali o processo de ter ali, arrastar para quando já finalizou, já subiu para a branch de homologação, arrastar para o quadrinho de revisão para o QA poder ver, pegar a tarefa e tal. Então a gente organizou bem certinho. Legal. E como que foi a questão de montar processo nessa experiência? Tinha algum processo de desenvolvimento? Quando você chegou, pelo que eu entendi, não tinha nada, inclusive nem processo. Foi você que definiu, o PO que definiu, o dono, tinha alguém ali? Ou vocês meio que não tinham processo? Como que foi essa parada? O CTO colocado era um cara de negócios da área de biologia, não tinha nada a ver com programação, e eu tive que pegar toda essa parte. E aí o processo ali, a gente, no começo era muito aquela go horse, assim, era muito, tem que entregar, até que eu comecei a ver que tinha ferramentas que estavam sendo deixadas para trás. E ia muito por um lado, mas pelo outro também, que para sustentação era importante, por exemplo, Quem aí, quando escuta a palavra Go Horse, sente calafrio? módulo da parte dos painéis visuais ali dos mapas estava ficando pronto rápido. Mas o módulo que subia esses dados, que devia ter no front uma página para subir esses dados, depois processar isso na fila, estava ficando um pouco para trás, tinha desenvolvido, mas não tinha sido revisado, não tinha sido testado direito. Então a gente estava trabalhando com dados que estavam no banco, mas a parte realmente de alimentar o sistema, que é o que os clientes usariam, não estava 100% ainda. Então eu fui vendo, cara, a gente tem que ter um processo. Aí começamos a abrir uma board no Gira, a gente fez ali a cadastro no Gira, no Bitbucket e tudo mais. E ali no Gira a gente abriu os processos certinhos ali de Kanban. Então a gente tinha uma sprint de 15 dias, entrava na sprint, a gente tinha uma planning, fazia o planejamento da sprint, cada um pontuava suas tarefas. A partir do momento que eu tive já 2 desenvolvedores em cada squad, eu já consegui fazer isso. Então a gente pontuava as tarefas, todo mundo pegava, todo mundo estava a par, e eu sempre falava, olha, não saiam dessa reunião sem entender essa tarefa, para depois vocês não precisarem perguntar. E aí, no fim, as coisas ficaram muito melhores depois disso. Por mais que tenha o desafio de tu manter uma board, né, que não é fácil manter essas tarefas, e entender o que está acontecendo no final. Mas o Gira ajuda muito nisso daí. Legal. Essa experiência sua, ela era presencial ou era home office? Era remoto. Eu ia pra lá de vez em quando, mas mais pra conversar. Os donos lá gostavam de ter o contato pessoal. Aí de vez em quando eu ia pra lá, mas era remoto. E o restante do time estava espalhado? Todo mundo espalhado pelo Brasil. Quando você foi estruturar esse processo, como que você foi desenhando conforme necessidade? Você buscou conhecimento em alguma coisa prévia? Como que você chegou num bom processo para o time? Ou você até acredita que não foi um bom processo para o time? Como que foi essa? Então, eu me inspirei muito foi onde eu trabalhei, que era a empresa mais organizada que eu já trabalhei até hoje. Tinha bons processos, era uma startup. Hoje já não atua mais, mas na época tinha uma organização muito boa. Uma PO excelente, foi uma das melhores que eu já conheci. E ela estruturou de um jeito que funcionava muito bem para mim e para o time. Eram times que às vezes um trabalhava de manhã, outro trabalhava tarde, e ainda assim ela dava conta de organizar tudo. E eu fui aprendendo com ela, fui observando como ela fazia. E quando eu estruturei exatamente do jeito que ela fez, e funcionou muito bem. Todo mundo conseguiu se adaptar muito bem. E aí eu tive que estudar. Eu comprei o livro de Scrum para entender mais ou menos como que funcionava essa parte. Entendi também ali a parte do Kanban. Eu tive que estudar um pouco a parte de pipelines para o Bitbucket e tudo mais. Mas deu certo. Assim, eu tive que correr um pouco atrás. Mas essa experiência prévia que eu prestava muita atenção nela ali me ajudou muito. Então a gente
Eu consegui por conta dela, assim, de ter ficar observando. E hoje você já não tá mais lá, né? Não. Eu tô olhando aqui no seu LinkedIn, você já saiu lá. Isso, hoje eu tô num coworking aqui. Você até comentou, na verdade, né, que você anda fit lá com os chineses, né? E o que você tá buscando hoje? Que você tá interessado, assim, o que te brilha os olhos numa empresa? Cara, eu procuro um plano de carreira, uma empresa que me dê um plano de carreira que que possa crescer, eu possa ficar responsável. Essa parte aí é muito comum, tá? Quando o entrevistador ele pergunta o que você está buscando, o que você está procurando atualmente. E aí percebam que o Vitor ele fala, ó, eu quero uma empresa que me dê um plano de carreira interessante. É uma coisa que eu também sempre respondo, né? Sempre respondia, na verdade. E, e acredito que super funciona, porque as empresas elas querem contratar alguém que realmente queiram crescer junto com a empresa, né? Querem dedicar um tempo ali na empresa, não é um cara que vai chegar e na primeira oportunidade ele vai embora, né? As empresas elas pensam muito nisso. Então, uma excelente resposta aqui do Vitor. Assim como eu fiquei. Mas eu entendo que tem um tempo para isso, que eu preciso primeiro trabalhar, aprender, entender como a empresa funciona, mas que depois de um tempo eu possa ter a chance de aprender e conseguir depois ajudar na liderança, ajudar nas coisas. Que eu gosto disso, eu gosto de estar conversando com as pessoas, eu gosto de também debater temas técnicos e tal. Então, eu acho que é esse tipo de crescimento e uma segurança de uma empresa que é responsável financeiramente e que eu possa colocar minha confiança e meu esforço em cima dela ali e confiar que esse meu esforço vai ser devolvido em forma de segurança, de saber que todo mês o meu salário está assegurado, né? E não ser aquela coisa muito doida de startup que aconteceu outras vezes, que startup te contrata, te paga um alto salário, mas do nada o investidor não pagou, tchau. Eu busco esse tipo de segurança. Então, acho que é mais um ponto aí importante. Entendi. E pelo que eu também vi, você bem rápido chegou ali à posição de tech lead, né? Você tava pelo que eu percebi aqui no seu LinkedIn, passou um tempo lá e na próxima experiência você já teve essa oportunidade de ser tech lead e tal. Isso, eu entrei como dev sênior, mas subi para tech lead ali, os outros dev sêniors foram saindo, eu fui sendo que mais tinha conhecimento, foi indo naquela coisa automática, assim, de ir crescendo e chegando ali o cargo de tech lead, né? Legal. E aí isso se manteve na sua outra experiência, né? E aí na última você foi o cara que puxou a questão de desenvolvimento. Tirando essa última, nas outras, como que era o seu dia a dia de tech lead? Você era o cara mano massa, o cara mais com equipe, o cara mais cuidando de pessoas, mais intermediando negócio? Porque essa última eu entendi que você meio que desenhou tudo, né? Mas e as outras? Nas outras a gente, assim, foram algumas, foi uma que eu entrei quando o dono teve um grande. Galera, é isso. Quero convidar vocês, né, a terminar de assistir esse conteúdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado também. Então, não deixem de assistir o vídeo todo ali no canal do Vitor, tá? Realmente vale muito a pena. Vocês viram que o cara deu uma aula. E é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever, deixar o teu like, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!